E vamos à entrevista do dia com Silvia Correia. O nosso assunto hoje é a proteção à infância. O que fazer quando as crianças e os adolescentes são autores e vítimas da violência? E para conversar conosco, convidamos o Procurador de Justiça Paulo Afonso Garrido de Paula, que é um dos autores do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Doutor, eu queria começar por um assunto que tem tomado o noticiário, que são os arrastões promovidos por meninas na Vila Mariana. Esses arrastões acontecem há mais de 3 anos, elas foram levadas à delegacia dezenas de vezes, diziam que eram menores de 12 anos, davam o endereço errado e acabavam liberadas. Agora as famílias foram localizadas, as mães chegaram a ficar detidas por abandono e as meninas estão em abrigos. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: foi uma lentidão excessiva para se chegar a alguma medida, uma ausência um pouco acentuada do Estado? Sem dúvida nenhuma, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prescreve a necessidade da chamada intervenção precoce. A intervenção precoce, ela é determinada exatamente para que a situação da criança ou adolescente nessa situação de risco não se agrave. Então, a conduta omissiva do poder público, nesse caso, ela inclusive é ilegal, na medida em que a própria lei prescreve essa necessidade de uma intervenção rápida, atual, de modo a evitar, como eu disse, o agravamento da situação. Quem poderia ter feito, encabeçado essa intervenção? Olha, em primeiro lugar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prescreve um trabalho em rede. Todos nós somos corresponsáveis, né, pela prevenção à violação de direitos de crianças e adolescentes. Todavia, existem algumas instituições mais próximas do problema. A instituição mais próxima desse problema é o Conselho Tutelar. Quando o Conselho Tutelar, verificado que não dava conta da situação, deveria o Conselho Tutelar representar ao Ministério Público, ao Judiciário, né, contando a excepcionalidade da situação, que aquelas crianças estavam praticando reiteradamente esse tipo de furtos, levando insegurança para aquela comunidade, saindo muito rápido desses abrigos, de modo que fosse tomada uma decisão também em caráter excepcional. Então, a falha mais presente, mais visível, foi do Conselho Tutelar, aparentemente que não provocou a atuação de outros organismos destinados à proteção da criança e do adolescente. E a medida a ser tomada seria a internação, ainda que temporária, compulsória, mesmo que elas tivessem menos de 12 anos? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prescreve que a internação enquanto privação de liberdade somente a partir dos 12 anos, em razão da decorrência de ato infracional. Contudo, antes dos 12, são determinadas medidas de proteção. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança dependente química, infelizmente nós temos crianças que já estão com dependência. Esta criança pode ser internada compulsoriamente em um estabelecimento hospitalar ou mesmo passar obrigatoriamente para um sistema de ambulatorial? Que tem se falado muito, exatamente, né, doutor? Pode. É perfeitamente possível, a lei permite isso. No caso das reiterações de atos infracionais, ainda que cometidos por criança, excepcionalmente também o juiz pode determinar a colocação dela em casas de acolhimento institucional. E aí nós temos uma grande confusão, de uma certa forma, confusão deliberada para justificar as omissões. A lei prescreve que o abrigo, que o acolhimento institucional, não se caracteriza por privação de liberdade, né? Então, é muito fácil dizer o seguinte: olha, a criança vem para o abrigo e sai a hora que quiser. Não é verdade isso, a lei não prescreve isso. Ela ela equipara o guardião, ou melhor, ela equipara o dirigente de abrigo a um guardião, assim como o pai e como a mãe. Então, ele pode restringir, principalmente com ordem judicial, nesses abrigos, a saída dessas crianças. Eu digo sempre o seguinte: eu tenho um filho de 10 anos de idade, e ele diz o seguinte: pai, eu vou passar a noite na rua. Não vai passar a noite na rua, e a minha família não vai ser caracterizada como, né, uma família que está privando a liberdade, que aquilo é constrangimento ilegal ou coisa que o vale. Então, não se cumpre as suas obrigações, que estão perfeitamente definidas na lei, e se coloca a responsabilidade etérea, né, vaga, difusa, né, muitas vezes na própria lei, na tentativa de justificar as omissões do próprio poder público. Doutor, eu sei que o senhor foi um defensor de que a maioridade penal fosse fixada na Constituição e não no Código Penal, para que não se pudesse, num momento de extrema comoção social, alterar de forma abrupta essa maioridade penal. A minha pergunta é se o senhor mantém essa posição ou se o senhor, em dado momento, agora ou ao longo da sua carreira, já pensou em
que é chegada a hora de rever isso? Olha, eu acho que o argumento utilitário ele ainda está presente, né, que se responde através de uma questão. O sistema destinado à coibição da criminalidade de adultos, ou seja, os presídios, as penitenciárias, resolve o problema da criminalidade dos adultos? Se nós considerarmos que cerca de 10% apenas dos delitos praticados numa cidade como a nossa há envolvimento de menores. Para os 90% nós temos o sistema de adulto. Ele nos dá mais segurança, ele evita, né, a prática criminosa e a resposta é negativa. Então, até mesmo pela ineficácia do sistema previsional, do ponto de vista da recuperação, ainda é necessário manter esse sistema aos 18 anos de idade. Como a Constituição prescreve que a internação deve ser breve, o que nós podemos discutir... 3 anos, né? 3 anos. É se a brevidade do Estatuto 3 anos, hoje ela é suficiente para atender também a alguns casos excepcionais. É suficiente? Eu acho que não. Eu venho já defendendo há algum tempo que em casos de extremada gravidade, assim reconhecidos pelo juiz em sentença, no caso de autores menores, autores desses atos infracionais a partir dos 12 anos de idade, seja possível prorrogar a medida de internação pelo menos por mais 2 ou 3 anos, né? Nessas situações absolutamente excepcionais, de modo a que o Estado dê uma resposta mais efetiva e que com essa resposta mais efetiva, mais eficaz, impeça, né, a proliferação também das soluções informais, como o grupo de extermínio e os assassinatos de crianças e adolescentes tão comuns hoje no Brasil. Doutor Paulo Afonso, muito obrigada. Boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço.